Olá pessoal, como estão? Bem? Espero que todos estejam bem. Vamos gravar mais um vídeo falando sobre a prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. E eu trouxe um assunto muito interessante que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês quando forem defender seus clientes em uma execução fiscal. E esse assunto ainda envolve aquela decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, que foi dado ano passado em regime de repercussão geral, no RS 574/706 do Paraná, que decidiu ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu já gravei outros vídeos falando sobre essa decisão, mostrando até ela aqui, certo? Eu apenas vou comentar ligeiramente essa questão da decisão, porque o Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Porque o artigo 195 da Constituição, inciso 1º, a linha B, se não me falha a memória, diz que a base de cálculo das referidas contribuições, o PIS e a COFINS, é o faturamento ou a receita bruta. E o ICMS é um imposto que ninguém fatura imposto. Na verdade, a empresa, quando a Constituição diz que a base de cálculo é o faturamento ou a receita bruta, é aquilo que a empresa vende, é o serviço que a empresa presta. O ICMS apenas passa pelos cofres da empresa e é depois repassado, no caso, para o Estado. Não fica, então, para a empresa. Então, é indevida aquela cobrança, aquela inclusão daquele ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E também tem a questão do artigo 110 do Código Tributário Nacional, que foi mencionado pelo Supremo Tribunal Federal também na sua decisão, que diz que uma legislação ordinária, uma legislação não pode ferir normas que estejam explicitadas na Constituição Federal, na Constituição dos Estados, nas leis orgânicas dos municípios. Então não poderia a Receita Federal incluir indevidamente um imposto na base de cálculo de outro imposto, porque ninguém fatura ICMS. Na verdade, o ICMS é um ônus, a empresa fatura venda de bens e serviços. Feitos esses esclarecimentos iniciais, o que é que tem acontecido? Toda execução fiscal que chega aqui, eu tenho que apresentar defesa na execução fiscal, em exceção de pré-executividade, e que essa execução fiscal, parênteses, envolva a cobrança de PIS e COFINS, ou de PIS ou de COFINS, ou dos dois juntos, PIS e COFINS. Em toda execução que envolva a cobrança dessas contribuições, nós ingressamos com exceção de pré-executividade, interpomos exceção de pré-executividade e alegamos na nossa defesa que está existindo uma cobrança indevida por o STF já ter dado essa decisão e a cobrança envolver PIS e COFINS está sendo cobrada indevidamente em sua base de cálculo ICMS, o que já foi considerado indevido pelo STF. Ou seja, resumindo novamente, toda execução fiscal que surge aqui de algum cliente, eu tenho que fazer a defesa, eu entro com exceção de pré-executividade. E se aquela execução envolver a cobrança do PIS e da COFINS, na própria exceção de pré-executividade, eu alego que o STF já decidiu que é indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS e peço que seja extinta aquela execução porque está existindo uma cobrança indevida que está sendo efetuada naquela execução fiscal. Então, o que é que acontece? A maioria dos juízes entendem que não é matéria de exceção, até tem uma certa fundamentação de acordo com a súmula 393 do STJ, que diz que caberá exceção de pré-executividade naquelas questões de ordem públicas que não necessitem dilação probatória. Então eles entendem que, como a questão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS envolve dilação probatória, porque se eu estou dizendo que está cobrando imposto na base de cálculo de um outro imposto, é porque algo é devido e algo não é devido. Então, caberia à empresa trazer uma planilha informando o que é que está sendo cobrado a mais. Isso não é matéria de exceção. Então, a maioria das nossas defesas, exceções de pré-executividade, onde nós alegamos esses argumentos, é indeferida por causa desse fato, que ele diz que é uma matéria que requer dilação probatória e que cabe à parte, no caso o executado, que está realizando a defesa, trazer esses argumentos em embargos à execução fiscal
que envolve uma dilação probatória muito mais ampla, inclusive pode existir perícia, pode existir audiência, na própria lei 6830 que regula a execução fiscal prevê isso. Então caberia a parte ter trazido essas matérias em embargos após ter garantido o juízo e não em exceção de pré-executividade. Então, só que, como eu falei, em todas as execuções fiscais, e tem vídeos meus falando aqui também sobre a exceção de pré-executividade, e que envolva a cobrança do PIS e COFINS, eu alego, em exceção, que está existindo uma cobrança indevida e que deve ser extinta a execução fiscal por esse motivo. Por que eu faço isso em exceção, mesmo tendo esse conhecimento? Porque, às vezes, tem juízes que têm entendimentos diferentes, né? E além do mais, quando você entra com a exceção de pré-executividade, a Fazenda vai ser intimada a falar sobre a exceção em 30 dias, depois ainda vai ser proferido um julgamento que, dependendo do lugar, pode demorar e pode não demorar, dessa decisão ainda caberá agravo do instrumento, existir um embargo de declaração, ou seja, cabe ao advogado defender o seu cliente, né? Nas formas permitidas em lei. Então, em uma dessas ações fiscais, em uma dessas execuções fiscais que envolvia a cobrança de PIS e COFINS, nós ingressamos com exceção de pré-executividade, alegamos esses argumentos que eu trouxe aqui para vocês, foi indeferida pelo juiz de primeiro grau, alegando que não era matéria para ser alegada em exceção de pré-executividade somente através de embargos. Nós entramos dessa decisão, por se tratar de uma decisão interlocutória com agravo de instrumento para o TRF da 5ª Região, e o desembargador, ao analisar os nossos argumentos, acolheu, julgou procedente o nosso agravo de instrumento, extinguiu a execução fiscal e condenou a Fazenda no pagamento de honorário. Então, essa é a decisão que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, e vou ler agora, para que quando algum cliente de vocês estiverem sofrendo uma execução fiscal e essa execução envolver a cobrança do PIS e da COFINS, aleguem esses fatos em exceção e tentem que seja extinta a execução fiscal com base nesses argumentos. E pode até utilizar essa decisão aqui que eu estou trazendo para vocês, que é de um cliente nosso. Eu estou tirando o nome dele, mas estou deixando aqui o número do processo. 808706 64.2017.4.05.0000, agravo de instrumento. Agravante é uma transportadora, o advogado sou eu, agravada a Fazenda Nacional, tem aqui o número do processo originário e a ementa da decisão que diz o seguinte: tributário, agravo do instrumento, execução fiscal, base de cálculo do PIS e da COFINS, exclusão do ICMS, entendimento do STF, no RS 574/706 do Paraná, sob o rito da repercussão geral, nulidade da certidão de dívida ativa, extinção do feito executivo fiscal. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa tal contra a decisão proferida pelo juízo da 30ª Vara de Pernambuco, nos autos da execução fiscal, indeferiu a exceção de pré-executividade manejada pelo recipiente, ora agravante, na qual pretendia a nulidade da CDA em função da cobrança supostamente indevida decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O juízo de primeira instância compreendeu, em resumo, que o simples exame da CDA, que aparelha a execução fiscal, não permite concluir que a integralidade dos débitos ali indicados são referentes à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Destacou também que o STJ tem considerado que a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal que justificou a cobrança de parte da dívida não autoriza a extinção do executivo fiscal por não ser suficiente a eliminar a presunção de liquidez e certeza da certidão da dívida ativa, fundamentada em preceito declarado inconstitucional, pois a execução poderia prosseguir sem a necessidade de emenda ou substituição da CDA pelo valor efetivamente devido após a subtração do valor excedente, por meio de meros cálculos aritméticos. Por fim, reputou necessária dilação probatória e elaboração de cálculos para apuração do valor efetivamente devido, daí porque rejeitou a exceção de pré-executividade e contra tal decisão for interposto o presente agravo. Então, resumindo, como foi dito aqui pelo juiz, como foi dito aqui pelo desembargador, o juiz de primeiro grau extinguiu a nossa exceção, dizendo que não era matéria para ser alegada em exceção. Por quê? Porque o STJ já tinha uma decisão dizendo que, quando parte dos valores poderiam ser excluídos por mero cálculo aritmético, a execução deveria prosseguir com relação ao saldo remanescente, e caberia à parte trazer
com uma planilha informando o quanto estava sendo cobrado em excesso e não era matéria para ser alegada em exceção, que não cabe dilação probatória, e sim através de embargos. O juiz de primeiro grau extinguiu a nossa execução fiscal com base nisso. Então, dessa decisão, entramos com um agravo de instrumento e foi reformada a decisão de primeiro grau através dessa emenda aqui que eu estou lendo para vocês e que eu vou prosseguir. Observa-se que houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em julgamento submetida ao rito da repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória. Desta forma, embora a jurisprudência desta egrégia turma viesse decidindo no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo dos aludidos, Dessa forma, embora a jurisprudência dessa egrégia turma viesse decidindo no sentido de que o ICMS compõe a base de cálculo dos aludidos tributos, impõe-se reconhecer o entendimento recentemente exarado pelo Colégio do Supremo Tribunal Federal, quando da conclusão do julgamento do RE 574706, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, em sede de repercussão geral. Entendeu o STF, relativamente à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que, em que pese o ICMS ser na prática embutido no preço do produto, repassando-se o ônus financeiro da exação ao consumidor, tributo indireto, do valor da mercadoria dever-se-ia abater o que a empresa recolheu previamente a título de ICMS, de modo que não traduz um ganho apto a justificar a incidência das citadas contribuições sobre tal parcela. Assim, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, assiste razão ao contribuinte neste particular, devendo a quantia correspondente à incidência das contribuições sobre o ICMS ser excluída da cobrança precedente desta segunda turma. Desse modo, é medida que se impõe reconhecer a nulidade da CDA, hora cobrada, tendo em vista o julgamento do pretório Excelso, que reconheceu descabida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual merece guarida a exceção de presecutividade ofertada pela agravante, a fim de que seja considerada imprestável a execução fiscal de que se cuida. Agravo de instrumento provido para extinguir a execução fiscal, dada a nulidade da CDA em face do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Acórdão, decide a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e das notas taquigráficas que passam a integrar o presente julgado. Isso aqui foi em 27 de fevereiro de 2018. Então, pessoal, vejam, em exceção de presecutividade, cuja interposta em uma execução que envolvia a cobrança do PIS e da COFINS, nós alegamos que estava existindo uma cobrança indevida naquela execução por o STF, no julgamento do RE 574-706 do Paraná, em regime de repercussão geral, ter reconhecido a ilegalidade sem indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Trouxemos esses argumentos na exceção de presecutividade. Eu sempre entro com a exceção de presecutividade em todas as execuções fiscais. Eu tenho vídeos aqui falando sobre exceções de presecutividade e por que é interessante ingressar com a exceção de presecutividade, mesmo não tendo efeito suspensivo, porque existe também julgamentos do STJ que entendem que, por a parte ter entrado com a exceção de presecutividade, deve ser julgada a exceção antes de existir qualquer ato de constrição no patrimônio do contribuinte. Então eu entro sempre com a exceção de presecutividade. Trouxe esses argumentos, o juiz de primeiro grau indeferiu a nossa exceção, entramos com um agravo de instrumento e o Tribunal da Quinta Região aqui modificou esse entendimento, dizendo que por o STF já ter declarado que era ilegal a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e por a cobrança envolver o PIS e a COFINS, deveria ser extinta aquela CDA, né, anulada aquela CDA, ser declarada nula a CDA, extinta a execução fiscal e condenou a Fazenda ao pagamento dos honorários. Evidentemente que a Fazenda está recorrendo dessa decisão, vai existir uma outra briga, eu vou dizer que ela está querendo um reexame das provas que já foram analisadas, que está aferindo a súmula 7 do STJ, quando esse processo chegar lá no STJ, mas não deixa de ser um ganho. Então eu trouxe essa decisão aqui para vocês, porque, frisando novamente, eu acho que vai ser muito importante, principalmente quem está iniciando a carreira na área tributária.
Se vocês forem contratados para fazerem a defesa de um contribuinte em uma execução fiscal, e essa execução fiscal envolver a cobrança do PIS e da COFINS, em exceção de presecutividade, aleguem essa decisão tão importante para nós, pessoas físicas, contribuintes, empresas do STF do ano passado, que declarou ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu estou aqui lançando o nosso 20º curso de Prática Jurídica Tributária. Já estamos no nosso 20º curso, o tempo passa muito rápido. Comecei esse curso em 2014 aqui, já estamos no nosso 20º. Nossas turmas estão sempre muito lotadas, então sempre que eu lanço esse curso, pouco tempo depois as turmas são preenchidas, até porque são apenas 2 turmas, uma numa terça e uma no sábado, com 15 lugares. É um curso muito particular, onde eu tento passar aqui para os meus colegas, os meus alunos, a nossa prática aqui, o nosso dia a dia aqui no nosso escritório. A gente só vai analisar prática, casos práticos, decisões, jurisprudências, legislações, tudo o que eu faço aqui para defender os nossos clientes perante o fisco. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo. É muito importante para nós que gravamos esses vídeos inteiramente de graça para vocês, trazendo esse conhecimento. Muitas pessoas até informam como é que você pode passar tanto conhecimento assim, você está... Eu já ouvi até essa expressão aqui de alguns colegas: você está criando cobra para te morder, porque você passa uma área tributária que é uma área tão restrita, que se ganha dinheiro, e você fica passando esse conhecimento para as pessoas, ou seja, aumentando a concorrência. Eu nunca pensei assim. Eu sempre pensei que no momento que a gente passa conhecimento para as pessoas, Deus, o universo, ele abre as portas para a gente, e as coisas muito boas começam a acontecer na nossa vida. Eu sempre acreditei nisso, sempre estudei isso e sempre me dei bem na vida, graças a Deus, sempre caminhei para frente, fazendo isso que eu estou fazendo hoje aqui com vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curti-lo, é muito importante. É como se você estivesse dizendo aí para o YouTube que está valendo a pena o trabalho, ele divulga mais o canal para outras pessoas que estão procurando assuntos interessantes como esse. Compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas, pessoas da área jurídica, e não se esqueça de inscrever no canal. Eu tenho metas a cumprir aqui, minhas internas, de que esse seja um maior canal de direito tributário aqui do nosso país, em que a gente possa sempre estar debatendo, levando conhecimento, questões do dia a dia, questões que acontecem às vezes na mesma semana. Eu trago aqui para vocês, para a gente aqui analisar o caso juntos. Muito obrigado e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.